Fala pessoal, galera da TF, como vocês estão? Nós estamos aqui para mais uma entrevista inédita do nosso podcast Treinador de Futebol. Recebendo aqui hoje um grande nome, um grande expoente da base do futebol brasileiro, professor Orlando, que atualmente está treinando aí a equipe de base do Santos, Sub-20. Professor, boa tarde. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Neto. Boa tarde a todos. E para mim é um prazer estar aqui. E a gente, antes de entrar na entrevista, propriamente dita, a gente queria é, aproveitar aqui esse momento para fazer uma menção, né? No dia que esse episódio está sendo gravado, ocorreu aí o falecimento do professor Rubens Minelli, aos 94 anos de idade, um grande professor do nosso futebol, tetracampeão brasileiro com Internacional, São Paulo e Palmeiras, e nos deixou na data de hoje que está sendo gravado esse episódio. E aqui a gente quer desejar os pêsames, as condolências a todos os amigos, fãs, familiares por essa perda. Um dos grandes nomes, né, professor Orlando, do nosso futebol foi o professor Minelli. Verdade, é uma perda muito grande para o futebol e a gente também gostaria aqui de reiterar os nossos sentimentos a todos os familiares e todos os amigos e nossos, né? Porque nós podemos dizer que nós fazemos parte da família dele, né? Porque ele nos ajudou muito em termos de futebol e nos deu uma base aí para que a gente pudesse seguir um aprendizado e mostrando como que funciona uma carreira de um professor vitorioso como ele foi. É isso aí. E professor Orlando, iniciando então aqui o nosso bate-papo, observando a sua carreira, sua trajetória, seu currículo, vimos aí que o senhor tem uma grande experiência em categorias de base, em diversos clubes, até com um destaque grande aí na equipe do São Paulo, onde passou mais de 10 anos. E a gente queria iniciar perguntando justamente isso, né? Um pouco aí da sua trajetória como treinador de base, os clubes pelos quais o senhor passou. O que é que você poderia trazer para a gente aqui, apresentando um pouco do seu currículo? Então, eu sou um ex-atleta, né, profissional de futebol e iniciei minha carreira como treinador na Portuguesa de Esportes, no Sub-17. Passei pelo Osasco, também no Sub-17. E quando ingressei ao São Paulo, eu ingressei como um avaliador técnico, isso em 2010. E depois de 2010 até 2021, eu saí de São Paulo como um treinador de sub-20, passando por todas as categorias: sub-17, sub-15, sub-15, sub-17 e sub-20. Passei em 2021 ainda por 7 meses ao Palmeiras, na categoria sub-17, e depois eu ingressei na categoria sub-20 do Santos, onde estou até hoje, né, como treinador da categoria sub-20. Uma carreira aí muito extensa, muito longa no futebol de base. E como falamos no começo da entrevista, professor Orlando, foram mais de 10 anos dentro do São Paulo Futebol Clube, passando para as categorias 15, 17 e 20, não foi isso? Conquistando, Correto. conquistando vários títulos, Copa do Brasil, Copinha, que a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco. Mas a gente queria lhe perguntar, professor Orlando, sobre a diferença de método entre as categorias. Quais são assim, as principais diferenças da 15 para 17, para 20, para 23 também? O que é que o senhor poderia destacar na sua visão? Quais são as principais diferenças de treinamentos, de métodos e como cada categoria aí deve ser tratada no seu dia a dia no âmbito da base? Então, o que eu posso dizer é, até o sub-15, para a gente colocar bem, simplificar bem mesmo, assim, senão a gente vai tomar muito tempo, né, se aprofundar muito no assunto, a gente não consegue exemplificar bem. Mas até um sub-15, nós colocaríamos que o ideal, cada equipe tem a sua metodologia, cada equipe tem a sua necessidade, mas com a experiência e com a vivência que a gente tem, a gente imagina que seria até o sub-15 mais momentos técnicos, realmente é uma parte individual do garoto, é a sua formação, então seriam técnicas individuais, gesto técnico,
como dominar uma bola, como receber um passe, como fazer um passe, e já ir, o sub-15 já ir introduzindo nas competições. Então, ao meu ver, teria que ter um pouco menos de competições, né? E para poder trabalhar realmente o menino, vamos colocar durante a semana, né? Nesses conceitos que eu coloquei. Sub-16 já está bem próximo, já é uma categoria bem próxima do 17, mas que você, no 16, dificilmente as equipes têm muitos campeonatos para disputar. Então, você consegue manter esse tipo de metodologia, passando do 15 para o 16. E aí, no 17, sim, nós poderíamos mudar um pouco mais, introduzir um pouco mais de competição, se preocupar um pouco mais com os momentos do jogo, né, as fases ofensiva, defensiva, as transições. Hoje, nós colocamos como uma fase do jogo a bola parada. Então, esses conceitos você já consegue trabalhar um pouco mais no 17, porque ele vai ter mais competições do que o 15. E no 20 já é profissional praticamente. Algumas equipes, os meninos nem passam pelo profissional, né? Vamos colocar que eles fazem um salto do 17 para o 20. Então, o 20 tem que ter as competições próximas das que tem no profissional e também uma transição da base para o profissional. O ideal é que os garotos que se destacassem ou se o profissional tiver necessidade, que ele estivesse fazendo uma transição em termos de treinamento, em termos de alguns jogos, se precisasse ser convocado, alguns minutos já nos jogos, e, se necessário, estar indo novamente no sub-20 para participar dos jogos. Então, a meu ver, assim, bem simplificado, seria mais ou menos esses conceitos, essas situações que a gente precisaria estar trabalhando na base. Professor, muito interessante aí os pontos abordados. E dentro da sua vivência, professor Orlando, com a sua experiência por esses clubes, é, já comandando diversas categorias, creio que muitas coisas têm mudado, né, ao longo dos anos. Né? Estivemos conversando com vários professores de base recentemente. E eu queria lhe perguntar, na sua visão, na sua opinião, quais são assim os principais desafios hoje para a formação de um atleta? A gente sabe que os atletas mudam, as gerações, as mentalidades, elas vão mudando ao longo dos anos, ao longo do tempo. E eu queria lhe perguntar justamente isso, né? Baseado aí na sua experiência, quais seriam assim os maiores desafios, né? Muito já foi conversado que o atleta brasileiro já começa desde cedo jogando nos campos do seu bairro, já é formado ali de forma empírica. Há muitos que já falam que muitos conceitos europeus têm sido trazidos para cá, enfim, mas na sua visão, você podia falar um pouco aí sobre a questão dos maiores desafios na formação dos atletas? É, no meu caso, o maior desafio nós da base, sabemos que algumas situações não voltam. Ou seja, o que você colocou, grande parte do tempo dos meninos está brincando na rua, jogando futebol, grande parte estudando e jogando futebol, não tendo outras atividades, né? Porque dificilmente os meninos vão ter muito mais tempo para outras atividades. Hoje é um caminho sem volta. Nós não conseguimos mais ver campos de várzea, nós não conseguimos mais ver espaços onde os meninos vão brincar entre eles. Então, tudo isso a gente tem que agora adaptar a nossa metodologia. Por isso que o sub-15 e as categorias menores é muito importante que você consiga, lá na iniciação, você ainda reproduzir essas situações que faziam a diferença do futebol brasileiro para o futebol europeu ou para o futebol de outras regiões, que era realmente esse aprendizado na rua, esse aprendizado no campinho, próximo de casa. Então, o maior desafio nosso, eu entendo que seja reproduzir essa situação. Se a gente conseguir aliar bem essa situação com novos conceitos que a gente está conseguindo ter acesso através da facilidade do celular, da facilidade da internet, eu acho que a gente vai continuar tendo atletas
bem formados aqui na nossa base. O futebol, o atleta brasileiro ainda é muito procurado, né? Nós temos aí muitos atletas que às vezes não passam nem pelo profissional das equipes que formam, já vão direto para a Europa, direto para a Ásia, direto hoje até para Estados Unidos, né? Então, nós sabemos que ainda a nossa mão de obra ainda, na meu ver, ainda é uma das melhores que existe. Então, vamos tentar manter isso para que no futuro a gente consiga, depois, na parte do profissional, fazer com que isso vá refletir em termos de Copa do Mundo, em termos de competições internacionais, e esses garotos continuem com a nossa iniciação e que tiver no profissional que eles consigam estar representando bem, vamos colocar, a nossa seleção, né? Então, o maior desafio é manter o que a gente tinha antes de bom e de diferente dos outros eixos, né? Para poder futuramente ser usado a nosso proveito próprio, né? Nossa seleção aí conseguir, já faz um tempo que a gente não consegue uma Copa do Mundo, que a nossa seleção consiga uma Copa do Mundo aí, tentando chegar a um denominador comum, que seria base boa e profissional e seleção melhor que as outras. Excelente, professor Orlando. E já que na sua você citou aí sobre a seleção brasileira, né? Até tinha sido aqui um dos tópicos que a gente tinha separado para falar, né? Porque é um assunto que está muito atual. Muito tem se discutido em relação à seleção brasileira, né? A seleção passa aí por um momento de transição, né? Acabou o ciclo, né, em dezembro do ano passado com o fim da Copa, iniciou esse outro ciclo que vai até a Copa aí, né, de 2026, que será disputado na América do Norte. E eu queria lhe perguntar, professor Orlando, como o senhor vê atualmente este momento da seleção? Existe assim um anseio, né? Muito se fala em nomes como o do Endrick, o do Vitor Roque, grandes nomes aí da base brasileira que já estão vendidos, né, para clubes europeus, até um pouco do que o professor falou anteriormente. E existe discussão sobre possíveis laterais, discussão sobre como esses novos nomes vão entrar no lugar de quem, jogar de que forma, como extrair o melhor futebol desses jovens talentos, da nova geração que está se formando. Eu queria lhe perguntar justamente isso, professor Orlando, como o senhor vê esse atual momento da seleção e, na sua visão, como deveria ser esta, esta atual montagem. Né? O senhor vê que está no caminho certo, o Endrick já foi chamado na última convocação, por exemplo. O senhor vê que a reformulação, a renovação deve ser feita de fato desta forma que está sendo feita? Nós estamos realmente com dificuldades, né, nos resultados da seleção. E toda a transição é difícil para as seleções. Antes, nós não sentíamos tanto essa transição em termos de seleção brasileira. Em algum momento, e isso eu acredito, é uma opinião particular minha, alguma geração deixou a seleção um pouco antes do que deveria. Vamos tentar exemplificar. Eu acho que Adriano, Imperador, Ronaldinho, Kaká, eles deveriam ir um pouquinho mais longe na carreira deles, né? Para que esses garotos que estão chegando, que chegaram na seleção depois deles, não tivessem que ser protagonistas, porque uma particularidade da nossa seleção é dar continuidade a atletas diferentes, atletas de ponta. Então, nós temos atletas de ponta hoje, como você citou, Endrick, como você citou, nós temos Vini Júnior, Rodrigo. Então, só que eles ainda são muito garotos, são muito novos. Então, em algum momento, faltou uma experiência, manter uma experiência por um certo tempo na seleção, para que eles pudessem maturar durante
os jogos durante as eliminatórias, durante a Copa do Mundo, mas não um protagonismo imediato, com menos de 20 anos, outros com menos de 23, 24 anos. Então, eu acredito que em algum momento uma geração formidável como era, né, de Kaká, de Adriano, eu acho que deveriam ter estendido um pouco mais para que os que chegassem no caso, eu acho que até a geração do Neymar pudesse ter um pouco mais de tranquilidade para poder disputar os jogos mais difíceis, né, que são jogos de Copa do Mundo, jogos de eliminatórias. Então, isso eu acredito que nós vamos ter que corrigir, vamos ter que dar um jeito de corrigir para poder voltar a ter a seleção equilibrada como nós tínhamos antes. Vamos aguardar aí, né, os próximos jogos, né? O ano já acabou para a seleção. Jogos agora só em 2024. Tem eliminatórias, tem Copa América. E na sua visão, professor Orlando, para este ciclo, a CBF deveria continuar de forma definitiva com o professor Diniz? Ou se houver aí um outro nome? Muito se fala do Ancelotti, por exemplo. Na sua visão, qual seria assim o nome importante para comandar a seleção na próxima Copa? Eu gosto muito do Diniz, eu acho que ele tem os conceitos que a seleção brasileira conseguindo introduzir vai, vai dar certo, né? Infelizmente, os resultados não foram bons, então ele vai ter uma dificuldade aí, mas tanto é que você falou, a gente não sabe se vai dar continuidade, eu espero que dê. Também gosto do estilo, do modelo, da carreira do Ancelotti. Eu só não sei se seria essa a melhor maneira de se trabalhar, um Diniz como interino e o Ancelotti aguardando para assumir mais à frente, né? Então, eu acho que se o treinador da seleção, ele deveria ter um ciclo maior, já deveria de vir, seja ou o Ancelotti ou o Diniz, já deveria já estar nesses jogos. Então, na minha opinião, ficou um pouco difícil para mim entender como que poderia acontecer, e a tendência é que tivéssemos, além dessa transição dos garotos, essa dificuldade na parte de direção, né, de técnica, de comissão técnica. E realmente aconteceu isso. Então, agora precisa resolver primeiro essa parte da comissão técnica, se o Diniz continua ou não, e também deixar bem claro se ele é interino e se o Ancelotti realmente vai vir depois de um certo período. Eu acho que resolvendo isso, aí a gente vai resolver outras questões, mas, na minha opinião, isso teria que ser resolvido de imediato. Vamos aguardar aí, né, a CBF. E professor, também tem uma opinião que a gente tem aqui, é que se o professor Diniz ele fosse de fato efetivado, creio que o caminho natural é que no futuro ele fique apenas na seleção brasileira, né? Porque estava até falando aqui com os amigos sobre a situação, né? Ele jogou no Maracanã contra a Argentina, um jogo que foi altamente estressante, teve briga na arquibancada, 27, 28 minutos de atraso na partida. O Brasil acabou sendo derrotado para a sua principal rival dentro da sua casa, vamos dizer assim. Então, creio que um estresse muito grande. O jogo deve ter acabado lá depois da meia-noite, então ele deve ter chegado em casa para dormir já de madrugada. Para no dia seguinte, 24 horas depois, ele estava de novo no Maracanã, à beira do campo, dessa vez comandando o Fluminense. Né? Como é que eu imagino, professor, quanto deve ser estressante e complexo isso até para a mente do treinador, né? Suportar algo desse tipo. Você tem ali poucas horas de descanso para desligar a chave seleção e ligar a chave clube, vamos dizer assim. A melhor opção seria, professor, ele focar apenas na seleção. O senhor também concorda com isso, dado esse quadro recente que aconteceu? Então, eu vou voltar um pouquinho em uma outra pergunta que eu respondi e faltou, acho que eu colocar alguma situação do desafio que a gente tem na base com a formação dos meninos. Um dos desafios é aquele que eu coloquei de não ter mais espaços para que eles
consigam se desenvolver, vamos dizer, sozinho, né? Jogo de rua, ali o mais forte, um outro que se defender, esse é um desafio. Outro desafio é fazer com que ele concentre no futebol. Os meninos hoje têm muita situação aí que tira o foco do treinamento em si, da sequência que ele precisa ter, estudo, treinamento, futebol, estudo, treinamento. Esse ciclo que é o ideal ele viver, né? Então, tem muitas outras atrações, outros pedidos, apelos que o menino faz com que o menino ele não foque somente no futebol, em estudo e na sua carreira. O que você está citando, eu acredito também que é muito estressante para o treinador, no caso de Diniz, como você falou, é difícil ele focar na seleção ou ele focar no Fluminense. Né? Ele tem qualidade, ele tem condições, todos nós, eu gosto muito do que ele apresenta, do que a equipe dele apresenta, mas fica desgastante, como você falou, para ele suportar todas essas situações, seleção brasileira, Fluminense, da maneira que está sendo. Então, se ele focasse somente em um, eu acho que a chance de sucesso seria muito maior, porque condições, qualidade ele tem, até vivência e experiência, porque ele já vem com grandes trabalhos, né? Então, pode ser que uma das dificuldades que esteja atrapalhando o trabalho dele seja essa, se ele ter um dia na seleção, depois já pegar voo, um dia no aeroporto com o Fluminense, no outro dia com a seleção, no outro dia com o Fluminense. Então fica difícil para ele focar em uma situação só, ou Fluminense ou seleção. A meu ver, né? Meu ver é isso. E como já comentamos em algumas perguntas anteriores, a gente queria falar aí sobre títulos, sobre conquistas, né? O professor Orlando teve um período muito longo aí no comando do São Paulo, né, em várias categorias, conquistando Copa do Brasil Sub-20 e também a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Queria perguntar para o professor Orlando um pouco aí dessas duas campanhas, desses títulos, o quão significativo foi para a sua carreira conquistá-los, né, e descobrir esses novos atletas, lapidá-los, né, desenvolvê-los, com a consequência no final de títulos conquistados. Imagino que isso coroa, né, todo o trabalho que é realizado. Mas queria lhe perguntar como é que foi essas duas conquistas aí em especial no comando do São Paulo. As conquistas é difícil para a gente explicar, né? Só sentindo mesmo, só a gente passando por elas, as dificuldades que foram, a maneira que aconteceu, e também é difícil a gente explicar a satisfação. Porque a maior conquista, em termos das que nós estamos falando, das conquistas que nós tivemos com São Paulo, né? A maior conquista é ver que os garotos conseguiram chegar ao profissionais. Essa conquista aí é fundamental. Ela é muito mais importante que a Taça São Paulo, muito mais importante que a Copa do Brasil, muito mais importante que os campeonatos paulistas, porque o objetivo final foi atingido. Eles estão entregues aos profissionais, estão entregues à seleção brasileira, estão entregues a um mercado europeu, estão entregues até a um mercado americano, Estados Unidos. Então a gente fica muito feliz e gratificado porque nós temos semente em vários lugares do futebol e que a gente participou da formação dessa semente, né? Então, o título maior que a gente tem, a satisfação maior que a gente tem é essa de ver os meninos jogando no Brasil, Europa, Ásia, Estados Unidos. Então, esse título aí também é indescritível. E ao longo, professor, desses mais de 10 anos na equipe do São Paulo, quais foram assim os atletas que tiveram mais destaques assim, que passaram ali pelo seu comando e hoje estão aí em grandes clubes? Você podia citar alguns nomes? Rapaz, eu vou esquecer de algum e eles vão ficar bravos comigo. Uns 4, Se 5 nomes. eu for pôr a lista aqui, ela vai ficar extensa. Mas nós temos ali os que estão jogando mais próximos de nós, né? Sim. Temos o Rodrigo Nestor, o Dr. Gomes, Diego Costa,
Costa, Gabriel Sara, de muito destaque, né? Morato, Fasson, Wellington, lateral esquerdo. Então, Brenner, que hoje acredito que a gente esteja na Itália. Então, nós temos, como eu disse, né, participação, ajuda, né, para eles. Lógico que não foi sozinho, mas grande parte do momento que eles estavam na base, a gente estava presente. Então, a gente fica muito feliz. Mas tem muito mais. Tem alguns garotos que ainda estão no São Paulo, que não tiveram oportunidade, outros que estão em outros mercados, né? Então, para mim falar assim, a maioria deles fica difícil. Eu teria que estar lendo e teria que estar numa lista aqui para mim esquecer, não esquecer e eles não ficarem chateados comigo. Éder Militão, David Neres, assim a gente vai. São atletas aí de seleção, né? Alguns que participaram da Copa do Mundo. Então, são meninos que a gente tem o prazer de ver jogar. Hoje nós temos um David, né, no Chelsea, e a gente participou, né, por pouco tempo, mas nós vimos a evolução que ele teve, sub-17, sub-20 profissional, foi do Santos, né? Então, o Miguelito na seleção boliviana, Enzo na seleção boliviana, então são os mais próximos hoje que a gente tem, assim, que sabe que tem futuro promissor. Então, participando da formação, ajudando eles na formação, é o nosso maior título. Excelente, professor Orlando. E agora falando sobre presente, né? Você teve passagens aí por outros clubes e assumiu há pouco mais aí de um ano, né? Acho que quase 2 anos, não é isso? O Santos. E 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, correto. A gente queria lhe perguntar como é que foi esse processo para a ida ao Santos, como é que é trabalhar no dia a dia nessa equipe que formou tantos craques do futebol brasileiro, né? E sempre a gente pergunta quando a gente fala com algum professor que já trabalhou no Santos, né? Qual é assim o grande diferencial da base, desse DNA ofensivo que a instituição tanto prega? Então, antes de vir para o Santos, eu tive por 8 meses aproximadamente no Palmeiras, mas no Sub-17, e surgiu uma oportunidade, um convite e a oportunidade de estar voltando para a categoria Sub-20. Então, eu conversei no Palmeiras, na época com o João Paulo, né, expliquei para ele do meu desejo de voltar para a categoria Sub-20, e prontamente ele atendeu e nós saímos, graças a Deus, tranquilo do Palmeiras e aceitamos o convite do Santos. O Santos, ele tem uma particularidade de as categorias de base treinar muito próximo do profissional. Então, essa proximidade faz com que os meninos tenham treino, estejam em uma transição constantemente. Então, às vezes, eles podem estar treinando no sub-20 e no período da tarde, para exemplificar, eles podem estar treinando com o profissional. Então, isso vai dando uma vivência, vai dando um amadurecimento para eles, com que faz com que seja um diferencial de outras equipes, né? Algumas outras equipes. Então, essa proximidade com o profissional facilita um pouco a transição dos meninos para o profissional. E em particular, professor, como é que foi aí essa atual temporada? Quais foram aí as competições que a equipe sub-20 do Santos jogou aí sob o seu comando? E também as expectativas para a próxima temporada, visto que já saíram aí, né, os grupos da Copinha. Que você podia falar um pouco aí da preparação, tanto para o ano que vem como desse ano que passou aí? Então, como nós colocamos, eu estou há 1 ano e 8 meses aqui no Santos, e antes disso nós já havíamos jogado com o Santos como adversário, já estávamos observando o que acontecia com o Santos, e o Santos estava com uma dificuldade, pequena dificuldade aí nos campeonatos de base. Então, esse ano, no Sub-20, nós tivemos somente uma situação em que a gente realmente não conseguiu o objetivo, que era o Campeonato Paulista, de chegar pelo menos entre os 4 classificados nas finais. E dentro desses 4, a gente postular uma Copa do Brasil para o ano que vem.
Então, nós teríamos que estar disputando as finais. Esse ano, nós não conseguimos chegar nas finais do Paulista. Então, é uma situação que precisa ser corrigida para o ano que vem. Mas, em termos de brasileiro, nós somos o terceiro. Nós ficamos em terceiro lugar no Brasil. E até então, o Santos não conseguia passar da primeira fase. E a Copa do Brasil, nós saímos na segunda fase, num clássico, com o Corinthians. Então, em termos de campeonato, em termos de resultado, o Santos fez uma boa campanha até agora. Tivemos uma boa campanha até agora. E, além disso, conseguimos ainda manter alguns meninos no profissional. Então, essa Taça São Paulo de 2024, ela ainda faz parte do planejamento de 2023. Então, nós teríamos a Taça São Paulo para fechar realmente a nossa participação no ano. E acreditamos muito que nós vamos ter uma boa competição, vamos fazer uma boa competição. Temos ainda que aguardar quais os meninos que estão no profissionais, que têm idade para disputar a Taça São Paulo, se eles vão estar à disposição ou não. E depois disso, a gente realmente fazer a preparação final para a taça, que aí já é bem próximo da taça, que seria na segunda quinzena de dezembro, e aí sim nós estaríamos vendo realmente como está a equipe. Já teríamos realizado alguns amistosos, estaríamos aí já sabendo sobre os meninos que vêm do profissional, então praticamente estaríamos prontos para a competição. Então, hoje, faltam algumas situações para a gente poder dizer que estamos prontos para a competição. E essa situação a gente só resolve uns 15 dias antes da taça. Isso aí, professor. Vamos aí ficar acompanhando como sempre. A Copinha vem muito disputada, muitos clubes aí disputando, grandes clubes do Brasil. Uma competição muito interessante de acompanhar. E professor Orlando, falando um pouco da sua parte, vamos dizer assim, acadêmica, né? Você tem formação, né, em educação física e possui também a licença Pro da CBF, não é verdade? E a gente sempre gosta de perguntar porque as licenças é um assunto muito procurado, muito perguntado, né, da nossa audiência, né, visto que temos aí muitos treinadores, muitos profissionais que trabalham aí na área do futebol, né, como nossos seguidores. E queria perguntar um pouco aí da sua licença Pro, é, quando foi que o senhor cursou ela e assim, quem foram os seus professores, como é que foi esse período aí de vivência durante a conclusão, durante a execução do curso e como aí foi edificante para a sua carreira. Então, eu sou da primeira turma da licença Pro, né, da CBF. Então, eu terminei a licença em 2016. Iniciamos em 2012 na licença B, passamos pela licença A e fizemos a licença Pro. Eu vejo que é muito importante as licenças da CBF, principalmente o intercâmbio que é feito. Alguns treinadores de nível internacional estar ao seu lado, participando como palestrantes, outros participando com companheiros de sala de aula. Eu tive o prazer como eu sou um ex-atleta, de ser dirigido pelo professor Félix Chamusca, e depois, quando tivemos a licença Pro, eles estavam ao meu lado estudando, então isso que é o bacana, né, desse intercâmbio que eu falo, dessa troca de informações que nós temos que ter periodicamente. Então, as licenças favorecem muito. Você, às vezes, tem alguns treinadores de outros mercados que a gente não conhece, tem ideias interessantíssimas. Né? Então, a minha turma, nós éramos uma turma de 26 professores, treinadores. Né? Então, nessa turma, eu sou com a turma do Ricardinho, né, Silas, né, Rock Júnior. Então, só para citar, né, alguns, são pessoas que você não vê diariamente. Você não pode conversar sobre futebol todos os dias. Você passa um período dentro da Granja Comari, conversando, estudando, participando de palestras, de treinos técnicos. Então, isso daí faz com que a gente melhore cada vez mais o nosso currículo
a nossa vivência e enxergar algo mais do futebol. Então, não foi fácil, né, fazer as licenças, todas essas licenças. Inclusive, eu já renovei a própria, que você tem, eram 3 anos, depois de 3 anos, parece que 3 ou 4 anos você teria que estar renovando, então em 2022 já renovei novamente. Então, não tem como parar, é um ciclo que você vai ter para o restante da sua carreira, enquanto você achar que deve trabalhar com futebol, você tem algo também que possa estar ajudando, assim como você foi ajudado em outras épocas, né? Então, ali, a gente aprende com alguns e ensina outros. Então, isso é um ciclo que eu acho que é legal e que deve continuar. Nós devemos ter aí, sim, essa continuidade. E se todos puderem, tiverem condições de estarem indo, eu acho que é importante. É isso aí, professor. Acredito que especialmente depois do 7-1, né, que se falou muito sobre a questão dos treinadores buscarem cada vez mais se aperfeiçoar nos estudos, né? E, enfim, mesmo que não tivesse acontecido aquilo, acredito que a questão do estudo ela é importante em qualquer ocasião, né, professor? E especialmente agora que no futebol as coisas são muito dinâmicas, os conceitos mudam. E nós estávamos ainda num tempo onde os atletas poderiam resolver tudo dentro de campo, né? Então, o 7-1 fez com que a gente realmente tivesse um olhar aí para a parte de estudo e principalmente de troca de informações. Eu acho que isso é muito rico. Então, hoje o futebol está em uma situação diferente, está muito mais rápido, muito mais potente, muito mais forte, e aí a gente tem que saber o que está se fazendo lá fora, na Europa, o que está se fazendo aqui na América do Sul, como a Argentina, o Equador, o Uruguai, essas equipes que estão hoje nos dando muito mais trabalho do que antes, né? O Brasil estava, podemos dizer que antes, não facilidade, mas estava numa situação, hoje poderia estar numa liderança, né, da nossa chave, assim, e estamos em sétimo lugar, sexto lugar. Então temos que tomar muito cuidado, porque as equipes estão melhorando, as seleções estão evoluindo, nós temos que acompanhar e nós temos que melhorar também. Nós não podemos estar nas eliminatórias nessa situação que nós estamos hoje. Professor Orlando, também falando sobre futuro, né? A gente queria lhe perguntar quais são assim as suas principais metas na sua carreira profissional, na sua visão pessoal, sobre a sua carreira no futuro. O senhor pretende continuar no futebol de base? Pretende um dia comandar, em definitivo, equipes profissionais, trabalhar em algum centro fora do Brasil? O que é que o professor Orlando Ribeiro pensa aí da sua carreira nos próximos 2, 5, 10 anos, vamos dizer assim? É, o mais próximo é a Taça São Paulo, né? Esse é o mais próximo que a gente tem aí de imediato. E aí sim, eu tenho assim como ideia, desde que eu parei de jogar futebol, de ser um especialista no futebol. Então, para você ser um especialista no futebol, você tem que passar, na minha opinião, por várias situações. Então, a gente iniciou bem lá na captação, né? Passou por diversas categorias. Pretendemos chegar um dia aos profissionais, e depois aos profissionais a gente chegar a um cargo de gestão, e com isso fechar um ciclo que a gente entende que poderia ter passado por todas as camadas, por todas as situações que o futebol precisa. Então, se eu conseguir isso, que é a minha meta, né, eu poderia dizer, período mais à frente, eu sou um especialista no futebol, porque a minha vida toda é o futebol. Então, a ideia realmente é essa, chegar aos profissionais e dando sequência ao que a vida for oferecendo para a gente.
É isso aí, professor Orlando. A gente está aqui então encerrando mais um bate-papo, mais uma entrevista inédita dos treinadores de futebol, nosso podcast. Muitos temos falado aí com treinadores da base e hoje tivemos aí um grande papo com o professor Orlando Ribeiro, que treina a equipe de base do Santos. Muito legal a conversa, saber um pouco mais da sua carreira, das suas visões sobre futebol. Professor Orlando, mais uma vez, muito obrigado por ter participado e aqui desejamos todo o sucesso aí na sequência da sua trajetória como treinador de futebol. Neto, eu que agradeço mais uma vez e muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição aí, sempre que precisar. Um abraço.